Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área, eu, Diego Ferreira, ao meu lado, Igor Mendes, hoje, Gão, mais do que nunca, piloto automático, serviço de utilidade pública. Por quê? Exatamente. No meio de muita desinformação e uma avalanche e uma invasão chinesa, vamos falar de elétricos, que sem dúvida é um dos assuntos aí automotivos mais falados recentemente e que tem mais mito e desinformação. Isso aí. Para isso, trouxe um especialista e um amigo, Frederico Bastos. A gente estava recapitulando aqui quanto tempo de amizade, né? Através do meu pai que eu te conheci. Já tem quantos anos, Fred? Tem mais de 20 anos já. Mais de 20 anos, então, por Uns favor, 25 anos, pelo menos. conte aí um pouco a tua história no meio automotivo e como é que você veio parar na parte da eletrificação. Eu sempre trabalhei com tecnologia, depois que eu saí de injeção eletrônica, eu comecei em injeção direta, com morreio, e sempre gostei de motor, sempre gostei muito de motor a combustão e das máquinas mais bacanas, e comecei a me aprofundar em programação, em eletrônica. E aí, quando eu comecei a mexer com eletrônica, eu comecei a despertar interesse por elétrica e elétricos, né? Elétricos eu vi até com o teu pai, a gente estava em Portugal em 2013, e eu vi um Twizy lá. E eu tinha visto um curso básico introdutório na Argentina, quando eu fui fazer um treinamento de programação de módulos lá em 2011. E aí me despertou, porque na época a gente estava buscando tecnologia. Estava buscando tecnologia, coisas novas, como morreio, pós-tratamento de combustão, alguma coisa assim. E aí a gente estava no negócio de emissões, né? Pós-tratamento de combustão. Isso era em 2013, 2011 para 2013. Entrou Euro 5, que era controle de emissões de poluentes. E eu comecei a me interessar por uma coisa que eu conseguia regular um carro melhor ainda, através de uma programação. Eu comecei a fazer mapa de módulo. E aí eu comecei a entrar em híbridos elétricos com o primeiro curso em 2014 para 2015. Caraca. Aí em 2015 teve o primeiro treinamento de híbridos elétricos que eu já tinha feito o introdutório na Bosch. Eu fazia parte do treino de trainee. Treino de trainee era uma vez por ano a gente se reunia com os instrutores. Eu ainda não era instrutor Bosch, mas eu estava sendo, vamos dizer assim, cantado na época, já há 2 anos. Seduzido. Porque eu fazia muito, eu fazia palestra técnica, né? E aí, nesse momento, eu gostei demais do primeiro treinamento e a gente teve um master também voltei para Portugal e Alemanha, e tinha uma parte em Campinas também, e nisso tinha semana de mobilidade elétrica lá. Então, a semana de mobilidade tinha bicicleta elétrica, tinha carro, tinha BMW i3, que a gente andou, e aí eu comecei a gostar muito e comecei a procurar um curso atrás de curso. E a partir daí eu comecei a ver que eu tinha uma sequência de treinamentos Latinoamérica, melhor que na Europa até. Que o latino e do América Central para baixo, você conserta, repara, e você não tem conceito de reparação, mas você vai criando os conceitos de reparação. Então eu comecei a ver Equador, Costa Rica, Colômbia, esses caras todos já estavam bem avançados, estavam trabalhando, até porque alguns países desses importavam carros usados. Eu lembro que no Equador, em 2013 mais ou menos, teve uma liberação de carro híbrido, porque o imposto era mais barato, 2011 para 2013, para você trazer um carro híbrido, ele custava o preço do carro a combustão, um carro ciclo Otto ou ciclo diesel, Latinoamérica é mais ciclo Otto, e não tinha como o cara não comprar um híbrido, um Prius, por exemplo, porque ele pagava o mesmo preço que um carro a gasolina. E ele estava andando outro tipo de carro, um carro diferente, carro importado. Aí eu comecei a gostar muito, cara, e comecei a trabalhar. Quando veio a pandemia, antes da pandemia um pouco, 2017 para 2018, eu fazia muito palestra pela Suns-Nippon e dava treinamento pela Bosch. Então eu estava sendo preparado como centro de treinamento, já era centro de treinamento Bosch no Rio de Janeiro, e como centro de treinamento, o 9º curso que eu consegui fazer avaliação para dar o treinamento era híbridos elétricos. E aí deram uma amarrada, falaram que eu só ia poder fazer na época da pandemia, em 2019, eu não sabia nem que ia ter pandemia. Nisso eu estava na Costa Rica, e aí recebi um convite para trazer a turnê internacional para o Brasil. E a turnê internacional eram 12 países que eram conveniados, e eu falei, agora não vai parar, cara, eu preciso entrar e começar a dar treinamento com isso. Eu também acredito que nenhum instrutor, eu dou treinamento há 12 anos, nenhum instrutor, ele é bom se ele não botar a mão na massa. Uhum.
Até porque você sente a dor do mercado. E aí, 2018, eu comecei a fazer muita palestra técnica de híbridos elétricos, comecei a dar treinamento, e quando veio a pandemia, eu usei o tempo todo da pandemia, que eu estava inativo em grande parte, porque paralisaram as ações todas, então a gente teve que se reinventar, porque eu dava uma palestra e tinha meio que deixado a oficina ficar meio morna na época. Exatamente por causa do grande fluxo de palestras pela Snap-on, Sun Snap-on, e por causa do centro de treinamento Bosch, que eu já estava, na pandemia, eu já estava 3 para 4 anos. Nesse momento aí, comecei a virar a chave, e há 3 anos para cá, eu só atendo híbridos elétricos na oficina. Ano passado a gente deu mais treinamento no Brasil que todo mundo junto que dá treinamento. Hoje os principais instrutores, quem está dando treinamento hoje no Brasil de híbridos elétricos, passou por lá, ou como centro de treinamento Bosch, ou com a torneio internacional, ou treinamento T-Box. E a gente tem trabalhado há 3 anos só com híbridos elétricos na oficina e ADAS, sistema de auxílio à condução. Porra, legal. Então, você que viu aí com esse currículo aí, você que está escutando de carro elétrico aí no último ano, nos últimos 2 anos, o híbrido a gente já conhece um pouco mais tempo, já fica ligado aí que hoje a gente vai falar muito sobre isso. Lembrando que o Piloto Automático é gravado aqui no Estúdio Seu Pod, na Barra da Tijuca. Estúdio Seu Pod que está de braço aberto para realizar um monte de sonho aí. Você que tem a vontade de gravar o seu podcast, seu infoproduto, várias opções nós temos aqui do audiovisual, não é, Igão? Exatamente. A maioria das pessoas, né, empreendedores que precisam de produzir conteúdo, dizem que não tem tempo. Exato. Aqui a gente facilita muito, porque se você programar 2 horas aí a cada 15 dias, você tem conteúdo infinito. Então, se você quer trazer praticidade para a tua criação de conteúdo, vem pro seu pod. Exatamente. E que não é só podcast. A gente também tem Estúdio Infinity, a gente tem várias opções de tudo do audiovisual que você precisar de fazer para gravar curso, TikTok, Instagram, o que você quiser fazer, entre em contato aí no @seupod.cast, fala no direct que você vai ser muito bem atendido e a solução do audiovisual tá aqui. Valeu? Exatamente. Queria aproveitar e dar continuidade aqui e fazer a seguinte introdução, né? Eu acho que tem uma polarização muito grande desse assunto de elétrica. As pessoas acham que elas são obrigadas a gostar de carro elétrico ou gostar de carro a combustão. E muita gente não tem se permitido sequer conhecer o elétrico. Então o objetivo do episódio de hoje realmente é a gente fazer uma ordem lógica para entender como é que começam os elétricos. E eu participei de um workshop muito interessante do Fred, já vou fazer um jabá. Se você é profissional automotivo, quer trabalhar com elétricos, eu tenho certeza que você precisa saber de muita coisa, né? Eu cheguei no workshop do Fred tendo certeza que eu não sabia muita coisa. Hoje em dia, pelo menos, eu estou aqui pelo menos mais preparado para fazer perguntas que eu acho que podem ajudar a todos. E lá no início do curso, Fred, você fala que a questão da eletrificação tem uma questão geopolítica aí importante da China, né, com a Europa. Conta um pouquinho do contexto da entrada dos elétricos, tecnologia, um pouco de normas ambientais. O pano de fundo, por que o elétrico está aí dessa maneira? Vamos lá. Em primeiro lugar, a China não tinha desenvolvimento de carro a motor a combustão, estava muito atrasada, mas tinha de painel fotovoltaico, tinha de muita coisa de eletricidade, vamos dizer assim, eletrônica, né? Tudo que é feito de eletrônica é na China. Então teve quando começou o Euro 5, 2011 para 2012... Euro 5 é uma norma, né? Euro 5 é uma norma de controle de emissões de poluentes, que aí já obrigava o carro a ser injeção eletrônica com 2 sondas lâmpadas e virar injeção direta. Então era um carro que o custo para você fazer esse carro era um custo mais alto porque você ia ter que trabalhar no pós-tratamento de combustão. E o europeu nessa época, ele pensa muito no ciclo de vida e quanto é que ele vai gastar. O Parlamento Europeu deu um tiro no pé em 2014, porque ele disse que ele ia, no prazo de 10 anos, no máximo de 15 anos, ele ia transformar tudo em eletrificado. Só que ele não tinha tecnologia para fazer grande volume, em baixo custo, para fazer bateria. Você vê hoje que a China tem a maior produção de baterias, vamos dizer assim, 3/5 da bateria do mundo, miseravelmente, são chineses. Vou falar até mais que isso. Inclusive no Mercosul todo, da América Central, toda essa parte latina, você tem hoje, há 3 anos ou há 4 anos, eu vou falar quase 5, você tem 30% a 40% de carro elétrico chinês. Né? Então, nesse momento, eu tinha que fazer um carro que não emitisse tanto, e aí eu comecei com a história de crédito de carbono. E o crédito de carbono, eu tinha que zerar esse crédito de carbono do will to well, da produção do poço à roda.
né? E do poço a roda, o carro a combustão ele gasta muito. Porque você tem óleo cru, você tem a refinaria, você tem desde a captação do óleo, de você pegar esse óleo, trabalhar esse óleo, refinar esse óleo, ir para o carro, ir para um caminhão, ir para o posto. E, na verdade, muita coisa se usa no combustível de aviação. Então, na verdade, você vai falar assim o carro a combustão emite muito. Você tem muito mais emissões, não no carro, do que em toda a cadeia de combustível junto. Até chegar no carro, né? Até chegar no carro. Não, eu não vou falar só do automóvel. Vou falar de toda a produção, de gado, de indústria aérea. O carro seria o menor dos problemas ainda. Mas eu trabalhando com pós-tratamento de combustão e com uma pré-inspeção que existe na Europa, eu resolveria esse problema. Só que o custo fica muito caro. Porque o cara, em vez de trocar o carro a cada 8, 10 anos que o europeu trocava, ele começa a ter que fazer a manutenção 2, 3 anos num produto muito caro que impactava muito o custo. E aí ele falou o seguinte, cara, eu não vou poder só botar o carro elétrico. Então, quando a gente fala de carro elétrico, vamos falar de carro eletrificado. O carro eletrificado hoje, você vê até o lançamento das montadoras, todas elas vão lançar 48 volts agora no próximo ano. Acho que já não lançaram. Hoje mesmo eu estava fazendo uma bateria de 48 volts, na verdade 44, de uma Mercedes Série C. Então eu fiz semana passada uma no Q8, no RS6 e no Q8 mês passado. 48 volts de Volvo. Então, quem não migrou para 48 volts, que você só vai trocar aquela parte do alternador para uma máquina elétrica mais eficiente que vai tirar o motor de partida, ele migrou para um carro híbrido. Na verdade, quando entrou controle de emissões de poluentes de 95 para 96, chama OBD2, nos Estados Unidos, a Europa foi entrar em 2000 para 2002 e o resto do mundo até 2004, o japonês inventou o Prius em 97. Só que não tinha grande escala e era um carro que não tinha marcha lenta quase, só quando carregava o motor a máquina elétrica pelo motor a combustão. Então esse ciclo de emissões, eu começo no carro híbrido, que é um carro que não precisa de abastecimento externo, que é um carro que o próprio motor carrega essa bateria, é uma bateria de baixa capacidade, uma bateria de baixa tecnologia, é uma bateria com custo. Você vê que a Toyota hoje está há 30 anos com a mesma bateria. É uma bateria que quase não dá manutenção. E depois você tem um carro híbrido plug-in, que no meio do caminho eu tinha baixa autonomia. Então, com baixa autonomia, eu inventei o híbrido, o elétrico com autonomia estendida. O que era o elétrico com autonomia estendida? O exemplo do BMW 3 com aquele motor Rex de scooter. Sim. Que aquele motor não faz a propulsão do carro, mas aquele motor, quando chega... carregava um gerador junto com ele na mala, né? Na verdade, o cara bota um motor de scooter, 2 cilindros. Então, quando o carro chega a mais ou menos 25% de autonomia da bateria, de carga da bateria, entra um motor para carregar a bateria, não para propulsionar o carro. E aí, nesse meio tempo, fizeram o Volt também. O americano fez o Volt, a GM, que era um híbrido com autonomia estendida, porque ele era um carro que rodava no motor 1.4 e rodava na máquina elétrica, uma bateria de baixa capacidade, que não tinha mais de 16 kW. 16 kW, só para ter uma ideia, cada quilowatt eu rodo no carro em média de 6 a 8 km. Então 16 kW, eu não rodava mais de 150 km no carro elétrico, né? Porque também tem uma parte que não é utilizável da bateria. Então, na verdade, começou uma briga de quem conseguia fazer uma coisa mais barata para ter maior autonomia e o chinês andou na frente. O chinês botou todo o foco disso, o europeu viu que não ia conseguir virar com o preço do chinês e começou a hibridificar mais os carros. Eu estava cerca de 20 dias na Bosch, há 30 dias, Powertrain Calibration, na parte de calibração de motores da Bosch, e até 2026, a cada 3 meses, são de 6 a 8 carros que fazem a calibração de motores para virar flex. Então, quer dizer, se eu estou falando de 50 carros até 2026, miseravelmente, que são híbridos plug-in, não tinha nenhuma combustão pura virando flex. Então, o mundo hoje ele vai virar híbrido 48 volts, híbrido com a bateria de baixa capacidade também, híbrido carregável, que é o híbrido plug-in, e os elétricos. O elétrico, se for parar para pensar, vamos falar de emissões, vamos falar de poluição, vamos falar de normativa. Deixa eu só ir um pouquinho antes, só para organizar aqui, para a gente não entrar na parte tão técnica, fazer um pano de fundo. Então, a eletrificação, basicamente, ela entrou para ajudar a baixar a emissão de poluentes,
né? Isso. E a China enxergou uma oportunidade aí, já que ela dominava a tecnologia de elétricos, né? E a Europa acabou dando um tiro no próprio pé, tecnicamente. Para a gente entender, acho que quando a gente entra em 48 volts e tudo mais, para o leigo fica difícil de associar. Como é que a gente divide os diferentes tipos de híbrido até chegar ao elétrico, as tecnologias? Tá. Primeiro eu fiz um carro que morria, desligava e ligava, era o start-stop. O start-stop precisava de uma bateria melhor que não aprofundasse tanta carga. 12 volts. Uma bateria AGM, uma bateria melhor, uma bateria que hoje custa muito caro. Uma bateria normal chumbo ácido custa em média de 300 a 600 reais. Uma bateria AGM, que tem um ciclo de carga melhor, custa em média 1.500 a 2.500 reais. Tá? Então eu consegui fazer um monitoramento dessa bateria, dessa curva de carga e descarga, através de um sensor que ia na bateria. Um sensor que é no borne da bateria, um sensor de bateria. Quando eu comecei a desenvolver isso, eu comecei a falar, cara, eu consigo desenvolver a curva de carga e descarga, consigo monitorar a temperatura, consigo monitorar a corrente e a tensão da bateria, consigo criar sistemas que quando eu precisar de uma ultrapassagem, mais demanda, eu consigo gerir e com controle de emissões de poluentes, eu não boto o alternador para ficar gastando tanta energia para gerar, para carregar uma bateria, enquanto eu não preciso disso. Perfeito. Quando então, esse foi o primeiro estágio, então, de hibridificação, foi o start-stop. Está Exatamente. presente na maioria dos carros fabricados Exatamente. recentemente. Tá. Quando começou isso, eu criei tecnologia de monitoramento de bateria. Eu comecei a fazer ligações em série. O que é ligação em série? Juntar uma bateria 12 volts com mais uma bateria 12 volts que já tem em caminhão, os 24 volts. Então já tinha tecnologia de aumentar a potência de uma bateria fazendo um tipo de ligação em série, que eu poderia botar 12, 24, 48, quantos fosse, 96, e aumentando até o que você tem hoje de bateria, de 450, 400 volts, 800 volts, que você tem hoje no carro. Só que quando eu cheguei nesse processo, eu tenho um limite que eu começo a perder isolamento da bateria. Então eu comecei a agregar uma outra ligação, aquela que a gente dá partida auxiliar no carro, uma ligação em paralelo também. Então eu aumentei ainda mais, que agora eu dobrava a corrente. Então eu comecei a ter tecnologia da bateria, eu comecei a construir bateria, consegui ver que aquela bateria, eu conseguia mexer nela, mas eu tinha que compactar aquela bateria para densidade energética, para eu conseguir com mais energia fazer alguma coisa com menos peso. E aí começou a corrida de bateria. Mas enquanto isso, eu tinha que vender uma tecnologia e ter autonomia. Então eu tinha que agregar, e também eu tenho uma coisa que eu não posso desarmar a indústria automotiva. Então eu tenho que continuar vendendo vela, cabo de vela, bobina, bomba de combustível, filtro de combustível. Eu tenho que continuar vendendo radiador, vender todas as peças e componentes do automóvel. Se eu tenho que continuar vendendo tudo, eu tenho que fazer uma coisa amigável que eu também não derrube o consumidor, não derrube a escala da mecânica, dos centros automotivos, essa cadeia toda, que é uma cadeia muito grande, porque eu tenho que dar um tempo para o cara se especializar. Tá? Nesse meio do caminho, eu tenho que fazer as tecnologias elas se interligarem. Até porque eu preciso que esse fabricante de algum tipo de peça e componente, ele migre e consiga mexer na sua parte fabril a ponto de ele conseguir produzir aquela peça em pequena, média e larga escala, sem quebrar e sem mudar de foco ou sem ter que empatar muito dinheiro. Então começou a você misturar as tecnologias. Por isso que a gente está num mundo hoje que eu não vou falar que a gente vai para o carro elétrico. A gente vai para a eletrificação. A gente vai para o carro híbrido plug-in, para o carro híbrido 48 volts, para o carro elétrico com autonomia estendida. Por isso até que você diminuiu os motores, tem um motor hoje de 3 cilindros. Porque você compactou uma unidade que depois vai virar um gerador de energia para aumentar a autonomia de um carro. Tu acha que esse motor 3 cilindros já está preparando isso? Já está, porque ele vai ter que diminuir ainda mais. Porque o motor de 3 cilindros, para te falar a verdade, é uma porcaria, né? Se eu vou parar a pensar a nível de equilíbrio no carro. Sim. Mas é um motor que eu tive que fazer tanta evolução tecnológica para ele poder andar, ter a torque e a potência ao mesmo tempo, que eu mexi em comando de válvula variável, então eu mexi na correia, no ponto, no sincronismo, eu botei turbina no carro, eu botei uma injeção direta, eu botei um monte de artifícios, um monte de componentes auxiliares que aumentaram muito a tecnologia. Então ficou caro também o produto. Tá.
Pô, se ele chegou a um preço que está caro e essa parte já começa a dominar a tecnologia, vamos fazer o que a gente quer com essa fábrica. Então eu começo, antes de mudar a parte fabril, fazer um puxadinho na fábrica. Então, em vez do carro entrar e fazer um círculo, ele pode andar mais por um lado e botar mais algum componente e fazer uma adaptação. Que é o caso do Prius. O Prius não, o Prius nasceu convertido, é o caso do Corolla. O caso do Corolla, tá. O Corolla foi um carro que foi convertido. Então começa a converter alguma coisa para ele poder ter outra tecnologia, como era o caso dos primeiros elétricos. A linha Volvo também deve ter passado por isso, né? Porque a Volvo Linha Volvo sim, porque você vê que a bateria ela ficava na onde que fica o túnel de vento, na parte do meio do carro, e hoje as baterias ficam no assoalho, que você faz uma parte de subframe, você faz uma parte de montagem do carro modular. Então agora eu não encaixo onde tinha espaço, eu monto como é melhor para montar. Então, hoje em dia o carro virou um carro de Fórmula 1, a gente até vê o carro do Ayrton Senna ali. Então você vê um carro que é um carro de Fórmula 1, que a parte de baixo dele fica a bateria, aí você bota a cápsula, que é o habitáculo, e você bota na frente ou na traseira esse motor e essa eletrônica de potência. Então você faz um encaixe modular, que você, enquanto você monta um carro a combustão, você monta 4 carros elétricos. Então o carro elétrico já é mais barato de montar do que um carro a combustão. Ele é mais caro por volume de produção. Que hoje não é a bateria que é tão cara. A bateria, nos últimos 10 anos, ela passou a 10% do preço. É porque tinha esse mito, né? Que é, pô, tu vai comprar um carro elétrico, a bateria é 70% do valor do carro. É, mas vamos falar assim. Enquanto eu estou convertendo, eu tenho que criar um produto e comprar de alguém. Eu não criei aquela máquina sendo leve, sendo especializada em fazer aquele tipo de locomoção com aquele baixo, vamos dizer assim, baixo peso, tá? Então a bateria pesa muito, então o carro precisa de uma grande bateria para deslocar aquele volume todo. Tá. Né? Então a bateria fica cara porque ela fica grande o volume. E quando eu não tenho muita tecnologia, eu tenho que comprar ela cara. Sim. Então o chinês veio para arrebentar isso, porque ele botou a bateria lá embaixo e ele bota um carro mais leve, ele começou a converter carro, então ele pegava os carros ruins da combustão e pregava alguma coisa de tecnologia, arrancava tudo que podia para botar as baterias que eram baterias falhas. Eu sou serviço autorizado há 6 anos, há 7 anos BYD, cara, eu cansei de reparar a bateria de BYD com problema de fábrica, falha de fabricação. Hoje em dia você tem baterias que são tecnologias de foguete espacial, cara, de arrefecimento de gestão térmica. Então, toda a indústria está sendo, ela foi colocada na parede na pandemia. Por que eu falo na pandemia? Que na pandemia paralisou tudo. Então o cara falou assim, cara, eu tenho que cortar custo. Porra, eu tenho que me reinventar. Vamos aproveitar essa oportunidade, que está tudo paralisado, para se reinventar. E nesse momento dessa paralisação, eu comecei a mexer na minha parte de fábrica, de fabricação. Ou então criar um projeto para meu futuro a partir daí. Então foi onde que ganhou um grande boom. Até então a gente não vendia nem 100 mil carros elétricos. Esse ano já passaram de 300 mil. Então começou a ser exponencial essa cadeia de eletrificação. Citar alguns exemplos de carro aí que estão na nossa frota, Fred, até para ilustrar. Então a gente tem o Corolla, né? Que ele é um híbrido normal, não plug-in, ele não depende de carregamento externo. Basicamente, o motor funciona como um gerador. Quando a bateria entra em déficit, ele recarrega e ele tenta se deslocar pela bateria sempre que está saindo de inércia. Quando ele entra em alta... Em carga parcial, o motor já ajuda na fase da transmissão. O motor acaba nunca tocando a roda. Ele toca um pedaço da transmissão junto com o motor elétrico MG2, que é o motor traseiro. Perfeito. Esses motores estão dentro do câmbio. Então o câmbio mudou. O câmbio automático. O câmbio automático ele está aí porque eu tenho que dar tempo para mudança tecnológica. Porque na verdade o câmbio automático morreu. Porque na verdade eu não preciso mais de um escalonamento de marcha. Entendi. Então, mas eu tenho muito câmbio. Eu fiz muito câmbio. Você vê que o câmbio demorou para entrar no Brasil, o câmbio automático. Hoje em dia você não compra mais um carro mecânico. Mas o câmbio mecânico você tinha muito sincronismo. Então você tinha muitas engrenagens. Agora não, eu tenho uma máquina elétrica que joga justamente para uma outra engrenagem e vai para a roda. Que é um conversor, né? Não tem mais conversor. Pelo contrário, vamos lá, Igor. Eu tenho uma máquina elétrica, que é um motor elétrico. O motor elétrico gira uma engrenagem, essa engrenagem mexe no diferencial que vai para a roda.
Ah, então não tem aquele esquema de tantos quilos por roda de carro turbo, não existe mais. O quilo vai estar na transmissão, entre aspas. Na verdade, o torque, que é o que você vai jogar, o torque na roda vai aumentar, porque agora você tem 90% ou 95% na roda. Você não tem aquela perda térmica do motor a combustão. Entendi. Que eu tinha um motor de corrida, que motor de diesel que ganhava 24 horas de Le Mans, dava 40% na roda. Entendi. 40% que ele gerava de eficiência. Hoje em dia, o carro mais porcaria que tem elétrico joga 90% na roda. Um Fórmula E joga 100. Joga 95% na roda. Ele tem alguma perda por atrito ainda de pneu, de alguma coisa que tem que frear o carro. Então, basicamente, aí a gente pensando para quem não tem muito tempo para usar uma rede de abastecimento elétrico, não tem a infra, o Corolla é o híbrido perfeito, né? Ele oferece um desempenho, uma gestão de combustível melhor, com potência moderada e vai amenizar os custos. Também, eu tive um Corolla, tive o Prius, eu tenho um Lexus hoje, eu venho nessa batida do carro híbrido, porque eu viajo muito também, eu dou treinamento, tipo, há 2 meses atrás eu viajei 3.800 km para dar um treinamento, a sequência de treinamentos que eu rodei, então não podia ser um carro elétrico. Então vai muito da utilização, do tipo de cliente. Perfeito. Tá? O cliente do carro híbrido é um cliente tipo eu, que rodo para ir embora para casa do trabalho para casa. Eu rodo aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Flamengo e trabalho na Barra, 17, 18 quilômetros, 2 horas. Porra, então eu gastava 2.000 e pouco de gasolina, normal. Hoje eu gasto 400 de pódio. Então teve uma economia. Então, não vamos falar de economia ainda, porque eu não consigo gastar com a minha economia comprar o carro híbrido. Então, essa relação custo-benefício. Essa conta não fecha, né? Ainda não está fechando por causa de que tem interesse de venda. Porra, depois da pandemia, um Corolla custava 100 mil, ele custa 200 mil agora. Não tem explicação ele ter dobrado e não ter aumentado tudo dessa maneira. Mas o carro elétrico é o melhor carro, por exemplo, para quem roda menos de 150 km por dia. E tem uma estação de abastecimento em casa. Sim. Se o cara ainda tiver um trabalho que tem um trabalho de escritório, que foi numa casa ou numa empresa que tem fotovoltaico, eu posso botar um painel fotovoltaico, um carport, como se fosse uma garagem. 4 metros para eu poder abrir a porta e não pegar chuva, por 5, 6 metros. Quer dizer, eu boto ali um placa solar, gasto cerca de 10 mil reais em placa solar, vai durar 10 anos aquela placa solar, quer dizer, vamos botar R$1.000 por ano. Tá? Então, para o motorista profissional, faz muito sentido o carro elétrico. Faz muito sentido para um cara que tem um emprego e tem uma casa. Faz muito sentido para o cara que tem um emprego e tem uma firma que tem um painel fotovoltaico que dá isso para ele. Para um cara profissional, vamos dizer um Uber, por exemplo, um táxi, ele roda 300 km em média. Então ele vai precisar de uma estação de carga rápida. A estação de carga rápida é ruim para o carro, que ela trabalha aquecida com a corrente alta. O carro elétrico é feito para carregar frio. A bateria tem que trabalhar de 20 a 30 graus. Então a fast charge, aquela estação que tem na estrada, inclusive eu tenho uma lá no centro de treinamento oficina, mais para trabalho, tá? Mas ela é super prejudicial para a bateria. Então a melhor estação, inclusive, é aquela que vem no carro. É aquela tipo 1 que vem e liga na tomada. Só que ela carrega tão lentamente que se eu tiver uma utilização mais severa, ela não vai conseguir, durante minhas horas de sono, carregar o carro. Porque se eu for parar a pensar, o carro elétrico não demora nada para carregar se eu tiver uma fonte confiável. Porque quando eu chego em casa, eu programo lá, começa a carregar 11 horas da noite no carro e acaba às 5 horas da manhã. E eu posso botar numa estação boa, vamos dizer uma básica de 7 kW. Então eu vou carregar 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até as 5 horas. Vou carregar durante 6, 7 horas. Vou botar 6 horas só. Se eu carregar esse carro 6 horas com 7 kW, eu estou carregando 42 kW. Vamos falar com o percentual de perda? Eu estou rodando no mínimo 250 km. 200 km, vamos falar com toda a perda, eu rodo na minha noite com uma estação básica, uma wallbox que eu boto na parede. Então, o carro, para quem rodar 150 km, por que eu falo 150 km? Porque eu nunca vou deixar zerar a bateria até menos de 10% e nunca quero deixar ela carregar completamente para não completar um ciclo de carga. O carro é feito para dar mais ou menos 3.000 ciclos de carga. Então, não usa a bateria toda nas extremidades
não deixa ela aquecer tanta, vai ter maior durabilidade e faço um programa, uma planilha de carregamento correta. A bateria não tem memória, eu posso carregar um pouquinho num dia, outro pouco no outro dia. Então não é tipo, não tem o risco do carro elétrico viciar a bateria, como o pessoal tem medo do celular. O celular espera descarregar todo e carrega ele inteiro, não tira no meio da tomada. Era assim o celular. O celular, inclusive, não é para você deixar ele carregar até o talo. E não é para você descarregar até acabar a energia. Igual, por exemplo, boto a noite lá e fica a noite inteira carregando, é ruim. Exatamente. E aí, como a gente carrega o celular. A não ser que você compre um celular muito caro, você vai botar despertador no outro para você acordar de noite para desligar. O iPhone agora ele mostra, né? Teu término de carga programado para daqui a 4 horas, para ele fazer uma carga mais lenta, né? Mas o telefone, se que é bom um telefone, é um custo, vamos dizer, relativamente para o tipo de utilização dele. Sim. Se você comprou um telefone para utilizar ele da maneira correta, porque se for só para ligar, você não precisa comprar um telefone caríssimo. Sim. Se for um telefone para você tirar foto, para você fazer vídeo, para você documentar alguma coisa, é um telefone mais caro. Mas ele acaba se pagando nos 2, 3 anos que você vai estourar essa bateria. Sim. Um carro, a bateria bem tratada vai durar 10 anos. 10 anos. Agora, eu faço bateria lá com 3, 4 anos. Do cara que não sabe dirigir, não sabe andar no carro. Que gasta muito, ele anda igual, porque o carro pegou 90% na roda. E era 30%. Então, o carro elétrico, quem nunca dirigiu um carro elétrico, é emocionante o carro elétrico. É um prazer de dirigir. É diferente, né? Porque a porrada é imediata, né? Vamos dizer assim, eu compro um carro elétrico básico de R$250 mil, é um carro caro, R$150 mil. Eu estaria andando igual eu estou andando num carro de 1 milhão, um carro premium, com turbo, ou aspirado, um carrão. Eu falei de valores, só para você ter ideia, que hoje um carro elétrico, fala assim, mas o carro elétrico é caro. Mas, desculpa o termo, o tesão de se dirigir um carro elétrico, a vontade, o que te dá de gosto de dirigir, ele é igual a um super carro esportivo. Então, o super carro esportivo, ele é muito mais caro do que um carro elétrico básico. Então, se for parar a pensar, eu vou ter que direcionar esse tipo de carro para o tipo de cliente. Um carro híbrido plug-in que carrega já é um carro muito mais caro. E é o carro mais difícil que tem de arrumar. E é o carro, vamos dizer, mais tecnológico que existe. Que eu tive que casar toda essa parte elétrica com a parte da combustão. Sim. O híbrido plug-in, que é o carregado com fonte externa. Exatamente, é o carro mais, vamos dizer... Que ele é um elétrico que tem motor a combustão. Mais problemático que possa ter no futuro, porque quando der problema, eu vou ter que ter um cara bem técnico e com bastante expertise, até por causa da evolução dos sistemas de controle do carro, tá? E até por tipo de diagnóstico que você tem hoje em dia nos carros. O diagnóstico hoje mudou um pouco. Me surgiram aqui várias perguntas e eu queria passar por alguns mitos, tá? Que eu acho que um dos problemas da eletrificação são excesso de mitos e fake news, que até imagino que sejam intencionais da indústria a combustão. A combustão, realmente, por causa do interesse, né? Exatamente. Eu vou falar, acho que o mais popular que as pessoas falam é o seguinte, poxa, você quer acabar com o problema de poluição fazendo bateria, que é uma coisa que polui tanto. Para onde é que vai essa bateria? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não vou falar de poça roda, porque isso já ficou ultrapassado, essa conta já fecha, porque você tem crédito de carbono. Toda fábrica que faz bateria, ela tem que amortizar aquilo em algum lugar. Então ela planta a árvore, ela compra crédito de carbono de alguém, tá? Mas a bateria, eu estou falando isso na fabricação, tá? Porque a fabricação, vamos dizer assim, no ato de fabricação, você não fabrica combustível. Você chupa o combustível de algum lugar, você gasta. E a energia do refino? E a energia do gerador? E a energia da bomba de combustível? E toda essa energia junta seria muito. Mas vamos falar de bateria. Vamos pensar o seguinte, que a bateria, até 70% ela está boa para o carro. 70%... 70% de saúde de bateria, né? Como o pessoal mede o iPhone, o telefone. Exatamente. 70% da saúde da bateria, cada bateria é feita para desgastar em média 3% ao ano no máximo, com boa utilização. Química, mais ou menos 1%. A cada 10 mil milhas, vamos dizer 10, 20 mil quilômetros, que o ser humano roda em média 15 mil quilômetros por ano, a maioria do povo, vamos dizer assim, o ser humano gasta, isso é conta, né? Mais ou menos 30 quilômetros por dia, a média mundial, tá? Então vamos dizer que ele rode 15 mil quilômetros por ano, tá? Ele vai gastar mais 1% da bateria.
Conforme você acelera fundo ou tem a topografia, o relevo seja diferente, você vai exigir mais. Conforme a temperatura, então se eu estou num lugar muito frio, eu tenho que aquecer a bateria para ela estar entre 20 e 30 graus. Se eu estou num lugar muito quente, eu tenho que arrefecer. Então o que faz o arrefecimento ou é glicol ou é o aditivo do radiador. Então você tem uma coisa circulando e ali passa o fluido refrigerante, o ar-condicionado, passa atrás do trocador de calor para ajudar a resfriar a água. Então, um lugar muito quente, o ar-condicionado é tocado pela bateria de alta hoje em dia. Então, eu gasto bateria de alta. O que vai aquecer, o calefator, para aquecer, ele gasta bateria de alta. Então, eu estou gastando bateria. Se eu estiver num lugar ameno, dirigir legal, carregar com uma fonte baixa de carga, souber trabalhar com carro elétrico, souber, vamos dizer assim, utilizar o carro elétrico, que nem utilizaria um carro a combustão, esse carro vai durar 8, 10 anos, com a bateria para chegar a 70%. Depois disso, essa bateria está 70%. Vamos falar de uma bateria de 60 amperes. 70%. Vamos falar de capacidade da bateria. Essa bateria pode entrar num carro convertido, então ela vai entrar nos retrofits que estão para começar agora. O que é o retrofit? Vamos pegar o carro com motor velho, o caminhão velho, e vão botar uma outra máquina no carro, porque o motor ficou muito caro para manutenir e vai estar sujando muito. Então isso é Converte para elétrico. Converte para elétrico e você pode carregar ele no fotovoltaico. Hoje o território nacional, se for parar a pensar, está em 5, 10% de fotovoltaico. Ele pode aumentar para 100% no mínimo, ou muito mais, 200, 300, quando você quiser. O Brasil todo é litoral, vamos dizer, em grande parte. Então, quer dizer, não vou falar de energia eólica, vamos falar só de fotovoltaico. Tá? Então, se for parar para pensar, a gente poderia ter uma indústria muito limpa e melhor até do que o etanol, porque o etanol é super limpo. Porque o etanol é uma coisa que eu planto, é capim, e aquela raiz come o solo. E o etanol, a gente está no Rio de Janeiro, ele custa o preço da gasolina em outros estados. Né? Então, vamos falando, se eu começar a montar esse ciclo todo desse carro, a bateria ainda vai depois virar para off-grid. O que é off-grid? Os geradores. Hoje em dia a WEG e alguns caras que botam gerador, ele trabalha com painel fotovoltaico, aqueles containers com bateria dentro. Então eu tenho uma bateria com alta capacidade de armazenamento para jogar para alguma coisa. Eu posso pegar aquela energia do fotovoltaico, dessa incidência solar de 6 horas em média, e armazená-la em algum lugar, que eu posso usar essa bateria. Depois, essa bateria pode ir para no break, muito melhor do que um no break com essas baterias de hoje em dia. Tá? E depois essa bateria tem 99% de reciclagem. Então, aonde que está o problema da bateria, eu não sei. O problema é que eu não fiz uma indústria sustentável com Second Life. Vou explicar outra coisa. Eu tenho um laboratório de reparação de bateria. E essa reparação de bateria, uma bateria de um carro de 3 anos, eu não posso botar uma bateria nova. Se eu botar uma bateria nova comprada, ela vai achatar a curva de capacidade e vai ficar igual às outras. Então eu tenho que botar uma bateria com a mesma classificação das outras. Então eu posso botar uma bateria que esteja ruim num carro e só tenha dado problema num dos packs, um dos conjuntos, e utilizar esse pack do outro para remanufatura. Entendi. Então hoje as indústrias, as fábricas começaram com esse pensamento. Então toda a indústria foi para remanufatura. Tá? Mas quando tu fala que a bateria é o assoalho inteiro do carro, para você fazer a reparação, não necessariamente você tem que trocar ela toda? Não, eu posso trocar packs. Os packs são a quantidade de células agrupadas, e aí aqueles packs eles têm um dimensionamento para eles não serem mortais quando estão soltos sozinhos. Então eles têm no máximo 60 volts. Tá. Então, para eu ter 400 volts, eu tenho diversos packs. Cada pack, para ter 60 volts, ele tem diversas células. Tá. Como se fosse uma comédia dele. Exatamente. Então, eu posso trocar aquele conjunto, só que eu tenho que ter equipamento, ter que classificar e ter que achar outras peças similares. Tá. E aí vai o Second Life. O Second Life já ainda não é a remanufatura. O botar para off-grid. O Second Life é ele voltar para o carro. Só que essa indústria vai depender de muita mão de obra qualificada. Porque você está botando uma coisa que carrega. Outra coisa, você tem uma grande variedade de sistemas com baterias diferentes. Então não teve um tipo de padronização de bateria.
Então hoje eu não poderia ter um estoque de baterias diferentes para fazer remanufatura, porque ia ser quase imbecil. Entendi. Porque eu teria que ter 100 modelos de bateria para cada tipo de carro. Então não tem ainda, porque cada um está fazendo sua tecnologia. Uhum. Então hoje tem que ser uma mão de obra muito especializada, com custo muito alto de equipamento para fazer isso. Ah, por que eu aderi nesse segmento? Porque eu comecei já há muito tempo com isso. Eu estou fazendo isso há 5, 6 anos. Então vai ter uma hora que esse retorno de investimento vai vir. Mas se for parar para pensar, hoje eu tenho um ciclo de vida, second life, depois eu tenho a terceira vida, que vai ser para o off-grid, para um gerador. Depois eu vou botar ele para no break. Quer dizer, então tem uma vida de 25 anos para essa bateria. Entendi. Ela vai caminhando em coisas diferentes. E depois de 25 anos, eu não sei, daqui a 25 anos, essa bateria ainda vai virar outra coisa. É. Tá? Então a gente está falando de uma bateria hoje que eu misturo lítio com qualquer coisa. Então tem uma baita de uma oportunidade de negócio em Poxa, bateria. Em bateria eu tenho no ar-condicionado. O ar-condicionado do carro é um ar-condicionado que o refrigerista não está preparado para trabalhar. Então o ar-condicionado é uma peça hoje que custa muito caro. Essa ar-condicionado, essa praça de refrigeração, ela vai para toda a indústria, porque ela vai trabalhar com essa bateria de alta tensão e vai ter menor consumo de energia. Entendi. Então, a parte de ar-condicionado, predial, ar-condicionado, eu acho que é o melhor negócio hoje que tem para o carro, para a bateria, hoje seria o ar-condicionado. Entendi. E Fred, assim, a galera que está assistindo aí tudo, o pessoal que é mais leigo, que está se interessando, que está pesquisando, o cara quer saber o que vai dar, porque 99%, a verdade tem que ser dita, 99% das pessoas que compram um carro elétrico, ele tá se dando o meio ambiente. Ele quer aquela economia dele ali, ele quer saber que ele não vai precisar mais parar no posto de gasolina, que ele não tem que trocar óleo, aquela coisa toda que está englobada, veio muito junto com a BYD isso, né? A BYD não vende um produto ecológico, ele vende economia, praticidade, né? Basicamente se quisesse isso. ecologia, você arrumava sinal, né? É isso aí. Porque Então, o sinal fica muito tempo parado. Então, mas vamos imaginar que o cara hoje compra um Dolphin, que é o carro eu acredito que seja o elétrico mais vendido, com mais fácil acesso. Muita gente andou comprando para andar de Uber, esse tipo de coisa. Então, pelo que tu falou aí, mais ou menos de 3 em 3... comprei hoje, daqui a 3 anos eu vou ter que fazer uma manutenção na bateria. Não, você ia ter que fazer manutenção de 3 a 5 anos se você cuidasse mal. Tá, mas vamos supor que eu cuide mal. Tá, aí você vai ter que ter uma reparação disso. Isso. Vamos falar de valor. Vamos falar de valor. Tá. Essa bateria, ela em 10 anos, ela chegou a 10% do preço. Vamos falar do Leaf. O Leaf, eu estava na Costa Rica, fiz uma bateria Leaf lá. é Nissan, né? Nissan Leaf. A bateria hoje tem o mesmo peso, o dobro ou o triplo da capacidade, o mesmo preço. Em 3 anos. Entendi. Então, o BYD tem uma bateria, porque o BYD custa $10 mil. Uhum. O BYD custa R$50 mil lá fora. Uhum. Ele vem para o Brasil com imposto de taxação para custar o dobro, mas eu ainda tenho uma margem de queimar ele com menos de R$50 mil de preço. Então, quando entrar os carros europeus elétricos, o BYD vai jogar lá embaixo. Esse carro não vai custar mais de R$80 mil. Entendi. Eles têm como queimar e melhorar esse valor pela metade. Tá? Hoje Vamos ele lá. custa quanto, um Dolphin? Um Dolphin custa cerca de 140, 150 mil. 140 mil. Eu vou comprar um para botar no Uber hoje. O que eu vou me preparar? Porque eu não vou gastar Eu não com botaria óleo. um carro elétrico para Uber. Eu botaria um carro elétrico com outra condição. Tá. Uma condição de utilização normal. Tá? Vamos dizer que eu sou um cara que trabalho todo dia e tenho emprego fixo. Um vendedor externo que vai andar 150 km por dia. Vamos botar lá. isso aí. Esse cara não vai fazer manutenção de quase nada, a não ser pastilha de freio com 100 mil quilômetros. Pneu. O Dolphin gasta mais um pouco, vamos dizer 60 mil quilômetros. Tá. Pneu vai gastar mais porque eu tive que ter um composto especial para eu não ter atrito para frenar o carro, mas não ter tanta aderência. Então, esse composto, ele, vamos dizer assim, e com um tipo de torque, ele está quase 2 a 3 vezes maior, ele vai gastar mais. Então, o pneu do carro elétrico, ele vai dar barulho ou vai dar desgaste com 30, 40 mil quilômetros. Sim. Mas o pneu do carro a combustão bem tratado durava 40, 50 mil quilômetros. Não vai dar muita diferença. Então a diferença é 20%. Tá? Só que se eu for andar devagar, se eu fosse andar igual um carro a combustão, ele gastaria 10% a menos. Tá?
Tá. e ele seria 10% mais caro. Né? Então vamos falar que vamos ficar quase elas por elas pelo tipo de utilização. No pneu. É. Óleo do motor e lubrificante. Você troca óleo do motor a cada 10 mil quilômetros. Sim. Óleo do motor hoje, uma troca de óleo custa cerca de R$300 pelo menos de um carro com óleo médio. Sim. Não estou falando um óleo super óleo. Tá? Então se eu fizer a utilização em 100 mil quilômetros, eu vou ter um custo só de lubrificante mais mão de obra de filtro de cerca de R$3.000 pelo menos. Sim. Tá? Um carro elétrico vai trocar óleo que está banhando o motor gerador com 50 mil quilômetros. Vai ser um óleo mais caro, mas vai ser um óleo que é 3 vezes o preço. Então vou gastar metade do preço em lubrificante, Tá. no máximo. Então, quer dizer, qual é a outra coisa que eu vou trabalhar no carro? Aditivo de radiador. O aditivo do sistema de gestão térmica. Tá? Aditivo de gestão térmica, eu vou ter uma utilização, no mínimo, maior o prazo estendido de quilometragem. Fluido de freio. Fluido de freio você vai ter, e pastilha, você tem um desgaste menor. Hoje o que dá mais dinheiro na oficina é pastilha de freio. É o sistema de frenagem do carro. Então, eu vou reduzir esse custo significativamente a cada 30 mil quilômetros para pelo menos 30 mil quilômetros para 60 ou 90 mil quilômetros, um custo de R$500 num carro básico para R$5.000 num carro premium. Porém, corrige-me se eu estiver errado, o carro elétrico, eletrificado, ele suporta menos desaforo do que a combustão. Porque, assim, o brasileiro médio ali, depois que o carro sai da garantia, ele quer fazer a manutenção com mais barato. Não compra o óleo da especificação, o líquido de arrefecimento, ele coloca aquele mais barato, colorido do posto. Qual é o risco hoje? Vamos lá. Primeiro, a retenção do veículo elétrico e eletrificado ficou maior na concessionária, porque o cara ficou com medo de botar o carro fora. Então, mudou um pouquinho isso aí, porque o cara tem medo de estourar uma coisa e estar sentado em cima da bateria. Sim. Então, ele tem medo disso. Outra coisa é, se você tem medo disso, você vai ter mais informação para manutenir isso. Tá? Não vou falar que o cara não vai fazer errado, porque o cara hoje compra peça no Mercado Livre para botar no carro a combustão dele. Então o cara não vive de concessionária. Até porque a concessionária, sem falar mal da concessionária, porque ela tem todos os custos dela, ela cobra pelo menos 500% do preço de uma peça. A não ser quando ela está fazendo um grande bota fora, um grande volume de venda ou tem muita saída. Eu estou falando na grande maioria. Então o cara ele fica assustado com a concessionária, até eu acho que eles dão um tiro no pé. Agora eu acho também porque eles querem ganhar mais por serviço, porque eles não têm grande volume de mão de obra qualificada. Tá? A mão de obra da concessionária hoje não é mais qualificada por causa do turnover. Você tem muito troca de profissional. Sim. Tá? Mas você tem uma garantia de um fabricante na concessionária. Sim, é diferente. Então tem o cara e você tem um cara que mexe só num carro. Então acaba entrando por osmose. Ele está mais acostumado a lidar com determinados faz problemas. aquilo. Mas vamos falar de manutenção. Hoje a manutenção no carro elétrico vai custar metade do preço de um carro a combustão, consideravelmente, Tá. podendo chegar a 1/3. E a gente pode imaginar que a bateria é onde vai gastar mais dinheiro? Vamos falar assim, Vamos botar- quanto tempo você troca o carro? Eu não sou uma boa pessoa para te falar isso. Mas vamos ver, quanto é que é a média dos seus amigos, dos seus conhecidos, quanto é que é a média de troca de carro? 3 de 3 anos. Então tá bom, então o terceiro dono pode ter problema na bateria. Entendi. O segundo dono não vai ter. Tá. Mas Eu quero fechar só a ideia do cara, porque... Por que eu tô te falando isso? Eu tô dentro de oficina e é uma guerra danada, o elétrico, porque é meio que um monte de fã-clube agora, né? Tu tem o cara que fala, não, o elétrico é voo de galinha, isso não funciona aqui, o híbrido vai ser legal. Aí tem outro cara que fala, cara, isso aí é coisa de maluco, cara. O que vocês vão fazer com esses carros? Quando esse carro der problema, tu vai vender isso pra quem? O nego não vai querer comprar. Aí eu vejo que o pessoal muito pensa nisso. Pô, beleza, mas e na hora que eu tiver que trocar a bateria? Tá, vamos lá. Você não vai ter que trocar a bateria, que a bateria é feita para durar a vida útil do carro. Tá. A ideia é essa. A Tá. ideia do fabricante foi essa. A não ser que você tenha batido dela uma porrada com o carro, uma colisão severa, Sim. ou você tenha maltratado demais essa bateria, tá? Tá. Vamos lá. Se eu tiver que manuter, vamos falar de Toyota, Uhum. tá? Toyota com 8 anos, a bateria dura com uma manutenção básica, ela oxida um pouquinho a chapinha, você limpa aquela chapinha, você vai gastar em 2, 3, 4 mil reais na manutenção quando é o 5º ano, e ela vai durar mais 5 anos. É.
Quando se der problema na bateria e tiver que trocar, R$20 mil. Se tiver que trocar ela inteira, 20 20 pau. mil reais. Então Tá. vamos lá, É eu tô mais falando de barato Corolla. do que fazer o motor inteiro do meu Corolla, Deus do né? céu. O motor do Corolla é muito mais caro e o motor Sim. do Corolla híbrido quase não tem histórico. Nunca ouvi falar de manutenção em motor, a não sei que tenham destruído o motor. Sim. Entendi. Tá? E aí um Dolphin vai gastar 10 conto pra trocar uma O bateria Dolphin dessa? é eletrônica de potência, módulo carregador que carrega o carro. Na verdade é um módulo carregador on-board. O que faz carregar a bateria 12 volts, é um conversor DC-DC. Isso tudo é eletrônica. Tá. Isso aí, você não mexe em módulo nunca, a não ser que você destrua o módulo para alguma manutenção errada. Uma carga auxiliar ruim, ou um carregador que estava... Carro elétrico não pega fogo, cara. Tem esse mito, né? O carro pega elétrico... fogo sozinho, vamos fogo lá. parado. Noruega acabou de falar, Noruega é 90% já de carro elétrico, tá? Noruega falou hoje que 90%? 90% de carro elétrico, Nossa. da eletrificação. 96% dos incêndios são do carro a combustão em percentual. Olha. Mais de 90% são de carros a combustão. Então, aquele Springer que tem em garagem pode carregar no subterrâneo, que nem não pode mais no Brasil. Não tem nada disso. Mas a instalação tem que ter uma normativa, uma RT, tem que ter um disjuntor, um DR, um DPS. Não dá pra ter gambiarra, né? Você tem que ter uma boa instalação, tem que ser uma estação confiável. Não pode ser uma estação ruim que você não tenha procedência. Tá? Então, quando você fez uma boa instalação, quando você tem uma boa manutenção, o carro não vai dar problema nenhum. Pelo contrário, o carro a combustão, quando bate, pega fogo, pode explodir. O carro elétrico, se bater, ele pode ter uma reação química da bateria, que ela vai começar a gerar calor e vai poder pegar fogo. E aquela fumaça, aquele incêndio todo, são das partes de petróleo que tem dentro do carro. Plástico, borracha, banco, estofamento. Então, na verdade, não estou falando que não pega fogo. Sim. E não estou falando que quando pega fogo é um problema, mas foi comprovado que precisa apagar literalmente um fogo de um carro, quando já começou a entrar em combustão, no carro a combustão e no carro elétrico, eu gasto cerca de 4 a 5 mil litros de água em qualquer um dos dois. É a mesma coisa. Tá? Mas eu não vou falar do carro elétrico, que hoje um estouro de pó químico e CO2 num carro a combustão apaga o fogo. Eu preciso, para um carro elétrico, apagar com água. Então não tem um bombeiro com preparação... com uma pipa de água dentro do carro. Eu não tenho alguma coisa que eu afogue o carro. Tá. Né? Então, nessas circunstâncias, que eu não tive preparação, mas lá fora já está começando a ter. Hoje em dia você tem um direcionamento até para áreas de quarentena, em concessionária, em algumas oficinas especializadas, e alguns lugares que vão atender esses carros justamente no caso da colisão. Então, eu acho que o que mais falta é preparação da venda. Tá? A venda é predatória, errada. A venda é uma venda mal feita, então o cara não sabe qual é o carro que ele empurra no cliente. E o brasileiro já não lê manual? E aí depois o cara não sabe o que ele comprou, não sabe a máquina que ele está utilizando, não sabe para quem ele vai levar para manutenir, fazer a manutenção. O cara que ele vai fazer a manutenção, você vê que hoje a gente já treinou 1.500 a 2.000 pessoas no Brasil e todo mundo junto não treinou mais 2, 3 mil pessoas. Então, não tive mais de 3 a 5 mil pessoas treinadas no Brasil. Isso é mais ou menos o volume de concessionária. E vamos falar de oficina independente. Cara, eu não treinei vamos falar em número. 2 a 3% das oficinas. Então não tem mão de obra qualificada para trabalhar com esses carros, mas esses carros entraram, vieram goela abaixo, não vão sair, vão continuar. A gente vai ter que se preparar para isso. A indústria tem que se movimentar mais que rapidamente para fortalecer esse meio de campo, porque vai ter o carro híbrido, o híbrido 48 volts, o plug-in, o elétrico, e tudo isso vai vir junto. Não, e o nosso objetivo aqui do podcast, acho que é contribuir com isso, é contribuir com informação para as coisas caminharem do jeito certo, né? Você deu um exemplo lá no workshop sobre a questão do abastecimento, comparando lá a cerveja com colarinho, né? Eu achei muito bom. Porque acho que na cabeça da maioria, né, dos leigos, a grande solução para o carro elétrico virar é conseguir instalar carregador rápido por todas as rodovias. Eu escuto isso assim, não, a coisa está evoluindo muito, quando tiver carregador e carregador rápido, aí uma outra parte, não dá para ter carregador rápido porque é muito caro. Mas só que ninguém fala que o carregador rápido ele
Ele faz mal, né, pro carro. Não, pelo contrário, os saudosistas, o pessoal não vou falar os nomes, tá, das organizações, mas o pessoal dos entendidos em carro elétrico, pelo contrário, eles têm essa ideia. O carregador é feito para ligar na sua casa. Você tem que ter um posto de abastecimento na sua casa, que é uma wallbox pregada na parede, que vai consumir igual um ferro de passar roupa. Se você carregar na tomada 220, com a tomada que liga o ar-condicionado, ele vai gastar igual o seu ar-condicionado para carregar teu carro com aquela baixa corrente ali. Pô, você dorme de ar-condicionado às vezes na sua casa em 3, 4, 2 quartos pelo menos, com ar no talo. Quando chega o verão, no mínimo, você faz isso. Então, eu não vi ainda o problema de eu saber trabalhar o carro elétrico, carregar ele. O carro elétrico não demora para carregar se eu tiver essa fonte que eu programe o carro, chegue lá, ele carrega à noite quando eu estou dormindo. Quando eu paro no posto de gasolina... Olha outra coisa. Eu parei no posto de gasolina e esperei uma fila ou já fui na bomba direto. E aí o fretista vem me atender. Ele mete aquele bico no carro. Ele pode arranhar o carro ou jogar gasolina na tua lateral. Sim. Mas vamos falar que o cara é maravilhoso. Eu gastei miseravelmente ali uns 15 minutos para abastecer, passei o cartão, não passei? Uhum. Só que a conta de luz eu pago mensal. Então eu posso ir aprendendo a trabalhar com energia, que é o futuro. O futuro não é o carro elétrico, é a administração energética. E o carro elétrico ele veio para ajudar você a aprender a administrar energeticamente a sua vida. Energia do que você come, energia do que você gasta de esforço, energia de trabalho, energia da tua saúde, energia de tudo. Então você começa a entender o ponto de energia. A energia de um carro elétrico eu consigo administrar. Então, eu não vi esse problema energético ainda no carro elétrico do abastecimento. Agora, se eu botar na carga rápida, o cara dependendo de uma carga, você imagina agora, eu saí para dependendo de uma carga rápida. Aí o ponto de carga foi vandalizado porque alguém cortou o cabo. Ou então, uma vez eu fui para Porto Alegre, eu estava dando treinamento. E aí lá eu fui de carro híbrido, eu sempre no treinamento alugo um carro elétrico. Ou então já tenho outro carro híbrido plug-in, que eu sempre dou treinamento com 2, 3 carros, né? E eu aluguei um carro híbrido, né? Até um Golf GTE, eu gosto muito desse carro. É um carro que tem pouco volume, mas o carro gostou de dirigir, apesar de ter problemas nele, né? Então vamos lá. Peguei e fui num posto, eu não vou citar a bandeira. E aí no meu terceiro café, eu já estava igual um marimbondo, e o carro não passava de uma bolinha. Então até o posto de gasolina tem engodos para você consumir, porque o posto de gasolina não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o consumo, é a loja de conveniência. Não dá dinheiro grosso, né? Porque tem uns custos adicionais. Quem está montando eletroposto, eu não vi ainda o ganho do eletroposto de alta tensão, em cima do projeto de manutenção desse carregador depois. Esse carregador vai dar problema uma hora. Entendi. Essa rede vai dar problema uma hora. Ou um dia ele vai ficar sem luz no bairro, ou naquele negócio. O que ele vai fazer naqueles 2 dias ali que ele ficou parado pagando a mão de obra aquilo sem parar? Então, na verdade, o eletroposto está conveniado com alguma coisa. Então, qual é uma solução que eu vi? Vamos dizer que eu crio uma rota do vinho e aí aquele cara vai parando naqueles lugares e carrega em 1 horinha só para chegar até o próximo ponto. Vamos dizer que eu crio uma rota turística com estações de baixa corrente. É um negócio legal. Vamos dizer que essa rota do vinho, vamos dizer que posto de conveniência. O cara, em vez de botar um carregador de carga rápida, eu tenho uma fast charger lá na oficina, vamos falar de valores, eu gastei 120 mil nela, eu gastei mais 40 mil para um autotransformador para passar para 380, eu gastei mais 12 mil só para botar o poste lá. Vamos dizer que a minha instalação custou 160 mil, eu não monto um carregador rápido com menos de 150 mil ou 200 mil. Só que eu boto 10 carregadores de corrente alternada com esse e atendo 10 pessoas. Carregador de corrente alternada é o carregador lento. Mais rápido. E aí, rápido. Mais rápido. E o cara não precisa ficar carregando na rua. Ele pode carregar na casa. Ah, mas eu tenho um problema de prédio. O prédio está nascendo agora com infraestrutura para carregamento. Qualquer prédio comercial ou residencial. Todos eles. Os que já estão não podem ter carro elétrico. Não é um cliente para carro elétrico. O cara que mora num apartamento, são 10 apartamentos por andar. Sim.
Aquele cara que mora num apartamento de mais de 5 apartamentos, que vai ter uma guerra no condomínio, não é um cliente de carro elétrico. Sim, a não ser que ele trabalhe em um lugar. Que tem uma Exatamente. estação Então, por isso que eu elétrica, falei, o tudo. carro elétrico é para servir o cara que pode ser servido por ele. Sim. Não é o cara que tem vontade de ter carro elétrico. O cara que tiver vontade de carro elétrico, ele vai pagar a mais por esse carro porque elétrico. tem um mito, né, que vai se eletrificar é transformar tudo em 100% elétrico. Não é, é usar Não, energia para deixar... Agora, um ponto aí que você falou, que eu registrei, queria ver se procede. Você falou que a China veio com força total no elétrico porque o motor a combustão dela era ineficiente. Carbonizava mais, é um projeto, aí eles correram E e ainda aceleraram é. elétrico. Porra, aí eu tô vendo o pessoal comprar doidado aí BioID híbrido. Então vamos lá. Então, procede que ele está comprando um motor elétrico de ponta com um motor a combustão bem sem vergonha? Eu tô Ele está sendo comprando uma exagerado. eletrônica de potência que não tem toda a tecnologia do carro elétrico, porque é uma tecnologia, vamos dizer assim, o carro híbrido plug-in, ele não precisa ter o máximo de tecnologia no elétrico. Então ele tem uma bateria, vamos dizer, com menor tecnologia do que fosse um elétrico. Tá? Vamos botar aqui, se eu fosse uma fábrica hoje, eu botaria a segunda linha no carro híbrido de bateria. Por que isso? Bom, e outra coisa, eu boto a segunda linha de motor a combustão. Por quê? Por um simples motivo, que o motor a combustão não entra o tempo todo. Se ele não entra o tempo todo, ele não vai durar... O ciclo de condução para controle de emissões é por quilometragem. Durante aquele trajeto, ele não gastou tanto tempo no carro a combustão, ele gastou também no carro elétrico. Então não precisa ter uma coisa muito evoluída no elétrico, nem muito evoluída no carro a combustão. Deixa eu dar um exemplo do Corolla. O Corolla, hoje, o que está rodando, tem 4 cilindros e o injeção normal, o combustão ciclo-Otto tem 4 cilindros. Só que um tem 8 injetores e é a injeção direta, o carro a combustão, e o carro híbrido é 4 cilindros e injeção indireta, com pós-tratamento de combustão muito menos eficiente do motor. Só que aquele motor não entra o tempo todo. Ele só entra quando descarrega a bateria. Então não precisa botar um motor tão eficiente. Você falou de BID. O BID Song, por exemplo, Plus, ele troca de vela com 30 mil quilômetros. Não é com 90, com 100 mil, com 80. Não é platina Que é o padrão do carro alemão, né? O carro alemão. O carro tem que botar aditivo, está no manual, a cada 5 mil quilômetros, para preservar o injetor, para não ter tanta carbonização com o tipo de combustível. O carro é a gasolina, não é flex ainda, está virando flex. Ele está na linha para fazer tropicalização. Então, eu não entendi ainda. É um bom carro? É um bom carro, pela relação custo-benefício. Agora, mas não é um milagre, né? Não, e será que a BYD está preparada para trabalhar com carro híbrido com grande volume? Será que ela está preparada com carro elétrico para botar mecânico? Será que o mecânico da BYD está preparado? Eu vou te falar de cadeira, não tá. Não tá porque eu dei treinamento para alguns deles. Então não tá. Eu vi o treinamento da fábrica, então não tá. Inclusive eu fiz a primeira bateria de BYD feita no Brasil, foi feita por mim. A segunda também, e a partir da terceira foi feita na fábrica em Campinas, para ônibus. Então não estou falando do produto BYD. O produto BYD elétrico é a melhor relação de custo-benefício hoje no Brasil. O produto híbrido é uma boa relação de custo-benefício, só que não é a melhor máquina do mundo. Você falou de Volvo. O Volvo, tecnologicamente, tem muito mais coisa a poder apresentar. Uma Mercedes, uma BMW, um carro europeu é muito mais, só que ele é mais caro. Sim. Então hoje... a BMW, a Mercedes, uma GM, uma Ford, não tem um carro para competir com preço. Então eu vendi esse carro por uma gama. E vou te falar a verdade. Esse final de semana eu dei um treinamento com GWM e com Jack. Cara, o Jack, quando você abre o capô do Jack, um Jack elétrico, os primeiros Jack elétrico, é assustador. É um negócio convertido básico demais. Entendi. E você vê gente falando do Jack, que é uma maravilha e tudo. É um carro que foi vendido predatoriamente para Uber para carregar em fast charge. O cara está morto, tem um monte de cara desse que está quebrado. Tá. Então o Uber não é um cara para atender no carro elétrico. Escuta só, não existe essa história. O Uber que roda 250, 300 quilômetros, ele não pode ter um carro elétrico. É híbrido. Ele não tem nem dinheiro, mas ele tem gente... eu faço a manutenção da frota de 13. E aí me ligou o cara, isso eu tenho cerca de uns 100 dias.
Opa, ouvi falar de você, não sei o que, não sei o que lá. Poxa, eu tenho uma frotinha, eu tô alugando por Uber, uma frota de carro elétrico, eu comprei uns BID. Eu falei, nossa, você é um cara corajoso, velho. E aí, mas o cara é bacana, o cara é maneiro, ele se preocupa com os carros, ele faz uma inspeção. Esse está se preocupando. E aí eu peguei um garotão que aluga o carro com ele, o carro com 30 mil quilômetros tá com o pneu comido. Um cara com 50, o pneu ainda tá legal, tá começando a desgastar agora. Um carro elétrico, ele gasta mais alinhamento, faz mais geometria, ele é um peso maior, ele está sendo dimensionado a carga de tudo. Então, na verdade, vai ser um puta carro daqui em diante, mas ele tem os problemas de concepção da conversão ainda, né? Então, por isso que eu falo, esse carro não é um carro para Uber. Tá. E Fred, deixa eu te falar, eu vi você diz dos treinamentos e tudo, pra gente que está dentro de auto center, e muita gente que vê o podcast está dentro de auto center, a gente sabe que o auto center ele tem uma diferença da mecânica, né? São poucos auto centers que faz a parte motor, injeção, muitos fazem, mas a maioria do auto center é pneu, alinhamento, balanceamento, freio, suspensão e troca de óleo, certo? A gente sabe que no carro elétrico a gente não vai ter a troca de óleo de motor e tudo, a gente vai ter os fluidos de freio. Mas para o cara que tem um auto center hoje, um mecânico de auto center hoje, quais são os cuidados básicos que ele tem para poder mexer num carro elétrico na parte de suspensão, freio e pneu? Vamos lá. A gente dá um treinamento muito para oficina, a gente dá treinamento na oficina no Brasil inteiro, né? Então, na verdade, a gente customiza muita coisa à realidade. Vamos falar de auto center. Auto center troca a bateria. A bateria do carro elétrico ela gasta mais do que o carro a combustão. Tá. Porque todos os consumidores e mais eletrônica que tem embarcado e mais acessórios... E nós estamos com bateria convencional, quadradinha. Quadradinha, 12 volts. Tá. Vamos falar que, além dos carros chineses, ser um espelho para índio, né? Tem muita tecnologia, o painel vira, aquilo tudo consome, né? E o índio fica... Porra, aquilo brilhando, aquilo é bacana pra caramba, aquela luz que acende quando você abre a porta. Então, na verdade, você gasta a bateria. A bateria gasta e o cara com a bateria ruim, eu dou um problema numa coisa que é menos robusta que um alternador. Então, tem que ter uma boa manutenção. E vamos falar de um auto center que faz alinhamento. Quando eu só deixo a chave do carro ligada, não armo os relés da bateria. Então, vai descarregando a bateria 12 volts. Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que eu preciso de um treinamento. Um auto center vai fazer mais alinhamento, mais geometria. Vai vender mais pneu. Tá? Ele vai morrer um pouco no que dava mais dinheiro, que é na pastilha de freio. Que a pastilha de freio hoje é o negócio que dá mais dinheiro para o auto center. Para a oficina, inclusive, pelo tipo de valor agregado de toda a troca da pastilha. Você vai ter o mesmo problema que você tinha de amortecedor. Tá. De parte de mola, de amortecedor, de balança, de toda a parte toda de suspensão. Então isso eu não preciso me preocupar. Só que eu preciso checar com mais frequência. Tá? Como é um produto novo, a gente tem que entender o seguinte, a gente pode fazer cara, a grande virada de chave agora é para começar a fazer uma inspeção veicular. Entendi. É porque também dentro da oficina tem muito aquele mito de, se tu levantar esse carro errado, pegar na bateria, tu morre eletrocutado. Exatamente. Se tu mexer errado aí, o mecânico toma uma pancada e já era. Tem uma padronização de cor de cabo de alta tensão que é cor laranja. Tá. Então por isso tem especialização, técnico nível 1, nível 2, nível 3. O que tem que ser criado é uma doutrina. Eu estou fazendo parte também da parte de normatização. Aliás, eu já não faço... Há 6 meses que eu não participo da reunião, né? Mas, cara, a gente está precisando montar uma grade modular de especialização do mecânico, cara. Sim. Mas não é do carro elétrico. De elétrica, eletrônica... Um Senai 2.0. O Senai, inclusive, foi sucateado. O Senai nos últimos 20 anos acabou. O Senai, eu fiz treinamento do Senai minha juventude inteira. Não tô, pelo amor de Deus, não estou falando que ele acabou por completo. Sim. Mas 90% dele foi sucateado para a área automotiva. Os que faziam automotivo. Eles estão carentes de informação, eles estão bem ultrapassados. E vamos falar de Cefet, vamos falar das escolas técnicas. Vamos falar da faculdade, cara. A faculdade tem uma matriz de treinamento, de ensino de mais de 50 anos. Sim. Elas não se especializaram. Elas não viraram a chave. Então, hoje, até o cara que é engenheiro, ele tem um laboratório. Porra, eu fiz engenharia mecânica, tinha 2 laboratórios na faculdade inteira. E o laboratório lá, quando tinha... Eu lembro que tinha uma parte de túnel de vento, parecia um galinheiro, velho.
A metrologia, os negócios não funcionavam direito. E eu fiz 2 faculdades, em 2 faculdades diferentes de engenharia. Então, na verdade, cara, eu acho que o ensino... eu acho que a gente tem que melhorar o curso técnico, tá? Eu acho que o grande falha no Brasil é curso técnico não ter, de todas as áreas, tá? Vamos falar da capacidade cognitiva, tá ficando cada vez pior, cara. O problema do Brasil é a educação, né, cara? O problema é você ter... E aí vamos falar que isso tudo está ligado a emprego. Como é que eu vou empregar alguém que não tem capacidade de sustentar o seu emprego? Né? Então isso está tudo ligado com o automóvel agora. Então, você voltando a falar no Auto Center, agora eu acho que é a melhor época da vida, melhor época que a gente está passando para virar a chave, poder ganhar dinheiro na oficina, o cliente ser melhor atendido, o cara saber o custo de reparação de um produto do começo aos 3 anos que ele vai ficar, 5 anos que ele vai ficar. Eu acho que é a melhor época para tudo esses mal entendidos, esses problemas. A revolução tecnológica dentro do automotivo é agora, né? É agora. Não teve época melhor. Foi o que aconteceu do carburador para injeção eletrônica. Agora eu queria trazer atenção para um tema, porque carro elétrico a gente tá vendo, não tem muita novidade. E a gente tem um problema no Rio de Janeiro e São Paulo grave, que é a violência. Sim. Você tem violência, números de blindagem disparando, e aí você vai precisar blindar teu carro. Então, esse episódio é um oferecimento da Shelter Blindagens Especiais, dos nossos parceiros. Fazem uma blindagem diferenciada, um projeto que respeita aí o máximo de manter as características originais do seu carro. E a dica Shelter é, se você vai blindar o teu carro, se você está cotando uma blindagem, o que você deve fazer, Diego? Deve ir na blindadora. E esse é um dos diferenciais da Shelter, de 8 às 18, de segunda a sexta. Você não precisa marcar uma visita. Vai lá se você quer blindar o carro, dá uma olhada, olha o material que o cara está usando, o que eles estão fazendo. Inclusive, eles estão blindando alguns carros elétricos, né? Estão desenvolvendo esses projetos. E a Shelter está aí para isso. E o nosso cupom, a gente tem um cupomzinho aí, cupom na tela, Heitor. Se não entrar agora, vai entrar na edição. A gente tem um cupom aí, que com esse cupom, cara, uma coisa muito importante que a gente aprendeu aqui no nosso podcast sobre blindagem é o seguinte, a blindagem ela também tem uma revisão. Quando você compra o carro, você faz a revisão, a blindagem também tem revisão. Então a Shelter você já ganha, você blindando o carro lá, você já ganha nos primeiros 3 meses, a revisão é grátis, mas com o cupom Piloto Automático você ganha a revisão de 1 ano grátis e dá um pulinho lá para ver o que os caras fazem. Porque, realmente, você blindar o seu carro, né? Você tá resguardando sua vida e a blindadora que não deixa você entrar lá para ver o que você tá fazendo, alguma coisa diferente tem. Tem blindadora que se você entrar, você fica de cabelo em pé. Isso aí. E levando em consideração a isso, a gente queria saber de você se pode se blindar um carro elétrico, um carro híbrido, se é aconselhável ou nem pensar. O que tu acha disso? Vamos lá, para te falar a verdade, qualquer carro você tem que fazer um projeto de blindagem. Qualquer carro você tem que fazer, você está aumentando o peso do carro, você está aumentando a carga do carro, você está mexendo algumas características. Se ela for bem feita, bem estudada, tiver um bom projeto, você vai poder... Vamos falar do carro a combustão primeiro. Beleza. O carro a combustão dou mais carga. Eu teria que fazer um mapa diferenciado para câmbio e para motor. Tá? Então eu vou sobrecarregar um pouco, por isso que é importante a manutenção. Tá? Um carro elétrico, eu vou pesar mais, então vou dar mais sobrecarga na bateria. Mas a gente está falando de segurança. Tá? Então hoje o Brasil é um dos países que mais blinda carro no mundo. Só perde pro México, eu acho. Não, o Brasil está muito na frente do México. Então, na verdade, uma blindadora só do Brasil já blinda mais todos os carros. Só o Rio deve estar igual ao México. Eu não tenho escapatória nesse quesito, tá? Mas o primeiro dono não vai sofrer com isso. O terceiro dono vai sofrer com a blindagem com o carro eletrificado, tá? Seja híbrido plug-in ou seja elétrico. Porque ele não foi projetado para você receber um peso adicional. Vamos falar das blindagens melhores, que eu vou... E das mais pesadas, que não é mais 800 quilos, que não era negócio de cimento tinha antigamente. É um negócio de 300 quilos, de 150 quilos. Então, eu estou andando com 2 pessoas a mais. Entendi. Agora, se eu ando sozinho no carro, é como se eu estivesse andando com 4 pessoas. Entendi. Né? Então, vai ser uma maior utilização de amortecedor, maior desgaste de combustível, e no caso da bateria, uma hora de desgaste da bateria, ela não vai provavelmente durar os 10 anos, vai durar 8, vai durar 6. Tá?
Então, eu não vejo problema no tipo de utilização se você comprou esse produto para essa finalização. Tá. E Eu você acho que é sabe muito o disso, né? produto. O produto é tipo assim, o carro blindado, ele dura menos que o carro não blindado. Isso é ponto, qualquer um. Por que isso? Por melhor que seja a blindagem, você mudou as características do fabricante, pô. Sim. Até o fabricante, eu trabalhei na Mercedes, trabalhei na Audi, você tinha blindagem Ogara, você tinha blindagem logo quando começou, as blindagens que vinham de fábrica, né? E as blindagens que vinham de fábrica, os vidros podiam durar mais e tudo, mas você mexia. Eu lembro que eu botava, vinha com os calços diferentes na mola, os carros Para equalizar a altura. pra altura. Então você tinha um projeto nascido para aquele carro. Tá. Então, se você trabalhou com um projeto nascido, eu acho que isso tem que entrar no preço. Na hora que eu vou blindar o carro, eu vou ter a segurança e a modificação que eu tive que fazer no produto. Ah, a modificação, a concessionária, a montadora não deixa. Então, eu tenho que ter um tipo de acordo para o tipo de material que eu vou usar na blindagem. Legal. O tipo de projeto. Boa. Perfeito. Estamos entrando na reta final? Estamos entrando na reta final, né? Eu tenho 700 perguntas Vai, aqui vai ter pro que Fred. ter o. Vai ter que voltar, tá, Fred? Mas eu também tenho. Eu tenho uma pergunta. Não, eu vou fazer depois não, de você. Eu vou fazer. Cara, olha só, a gente tem muitos estados do Brasil que o carro eletrificado tem benefício, né? Vamos falar do caso do híbrido. E o que você me diz de uma pessoa que compra uma BMW X3 híbrida para economizar no IPVA, mas ela mora num prédio que não tem carregador? E ela diz o seguinte: eu estou comprando pelo benefício, eu não vou carregar nunca essa bateria, já que é híbrido, vai andar na combustão. Vamos lá. Tem um amigo até que tem um Porsche que faz a mesma coisa, mas vamos lá. Na hora que você tem um carro híbrido plug-in, que é o híbrido carregável, você tem a parte que você tem no mínimo de autonomia 50 km. No modo 100% elétrico, né? No modo 100% elétrico. Vamos dizer que eu não gaste o carro elétrico, não gaste a bateria dele, você deixa sempre descarregado. Você tem que lembrar, quando eu solto o pé do acelerador, o piso no freio, ele dá uma regenerada. O que é regenerar? O motor, a máquina elétrica, ela cria uma corrente, eu transformo a energia cinética de movimento em energia potencial de carregamento. Esse carregamento vai para a bateria, imediatamente se gasta. Então eu vou completando o ciclo de carga. Toda hora eu carrego um pouco e descarrego, descarrego um pouco e descarrego. E eu não estou utilizando a bateria. Eu só estou usando um pedacinho dela para melhorar meu consumo, sem eu saber até. Aquilo vai degradando na bateria. Então, o carro híbrido plug-in é para um cara que vai também carregar o carro. E você consegue botar lá, congelar o modo de carga, você consegue carregar pelo próprio carro. Isso vai gastar um pouco mais de combustível, mas vai dar uma melhor autonomia do carro, melhor potência e melhor torque. Para você preservar ali a máquina sem... Você pode deixar a bateria congelada. Porque você vê agora alguns anúncios de carro híbrido, né? A pessoa coloca isso como um diferencial, assim. O BID que a gente estava falando... Bateria praticamente nunca utilizada, nunca carreguei. O BID, ele tem uma coisa boa, você preserva 70%, você tem uma autonomia muito grande. Eu não sei como é que você vai ser essa bateria depois, mas ela não descarrega, então não tem problema de ciclo de carga. Tá? Então, eu aluguei um Song para dar um treinamento, aluguei em Campinas e fui dar um treinamento em Limeira. E o carro foi legal no módulo híbrido e ele preservou bastante. Tem gente que fala que a autonomia, poxa... No modo de congelamento de bateria. Você deixa 70% e aí a bateria não desgasta nunca até o final e o motor da combustão também vai gastar um pouco mais de gasolina, mas aí você tem um equilíbrio e você não sente tanto o motor da combustão que está entrando um pouco do motor elétrico também. E ele cria muita regeneração e carrega muito essa bateria, então tem uma preservação legal. Essa parte é legal dos BID, eles têm um projeto legal quanto a isso. Se eu souber dirigir um carro híbrido plug-in, cara, é o melhor dos mundos. Tá? O problema é que eu tenho tanta tecnologia que ele fica muito caro. Então, um carro híbrido plug-in é um carro caro. O carro híbrido não deveria estar custando o preço que ele está custando. Tá? Até porque, mas ele saiu com uma bandeirinha verde, com selo ecologicamente correto, então na verdade ele vai baixar de preço também, tá? A gente pode esperar que o preço desse carro vai começar a baixar assustadoramente. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu quero fazer 3 rápidas. Não é 3, né? Um monte, né? Primeiro o seguinte, a gente vê o BID, tem o Jack, temos o GWM, mas a gente sabe que na China tem dezenas de montadoras de carros elétricos, né? Existe uma Ferrari, entre aspas, uma montadora dessa que você fala,
O dia que esse carro chegar aqui, nós vamos ter um senhor carro que seja superior à BYD. A na BYD China? é boa, ela tem carros bons. A Tá. BYD tem carros bons. Ela é top na China? Ela é boa. Tá. Tá. Mas se a gente fosse comparar com Você o tem europeu aqui, aí, você a tem BYD bike, seria o você quê? Uma tem Volkswagen? Zicara, agora Neta, você tem alguns carros Tá. entrando, mas a BYD, ela, pelo poder de venda, ela criou produtos muito bons. Ela vai ser meio que a Volkswagen aqui pra A gente. BYD é Exatamente. uma Volkswagen e a Zicar, né? A Zicar é uma BMW. Esses estão começando a entrar agora, então não tem problema. Bike, Dongfeng, GWM é um bom carro, mas você tem que ter volume de venda para você ter a gama grande de produtos e conseguir atender. A BYD andou na frente nessa parte. Tá, outra pergunta. O que o cara que tem um carro elétrico não pode fazer de jeito nenhum? Dependente da marca, o que for. Cara, se tu fizer isso e continuar fazendo... Carregar em porra, carga rápida é o pior das coisas para o carro elétrico. esquece. Isso. Carregar em carga rápida só em condição emergencial. Tá, e sempre que puder, não deixar a carga cair toda e nem E completar não- a carga. Tá. Legal. Dominar o E ciclo de fazer a carga. instalação com tio, né? Assim, não fazer com um profissional. É. E outra coisa, Fred, assim, porra, legal pra caramba, ecologicamente e tal. Como que tu vê essa eletrificação, a gente pensando como Brasil? Por que eu quero dizer isso? Essa pergunta é boa. Será que essa galera que tá lá, porra, a gente viu agora na pandemia que na hora que a Rússia cortou o gás, a Alemanha, pô, isso é ecologicamente correto, não esquentou a cabeça, não liga a usina de carvão, meu amigo, e vamos tocar a nossa vida aqui. E a gente tá aqui, será que nós vamos morrer sentado nesse petróleo todo aí? Um bando de pré-sal que a gente não conseguiu explorar, agora na Amazônia, e em pró de uma vida mais limpa, em pró de ser sempre o mais pobre, a gente não vai desenvolver. Como que tu vê essa questão? Que eu vejo assim, será que não é o mais rico não querendo que o pobre seja um pouco mais rico? Também, mas você tem que ver que aqui é igual a curva do Rio, que é pau de enchente baixa em qualquer lugar aqui. Você vê que vende a Mahindra, vende Jack, vende Chery, vende tudo quanto é carro, cara. Não vou falar mal de marca, mas você vende tudo, Lada, você vende tudo no Brasil. E o Brasil tem uma diversidade de combustível muito grande, de tipo de exploração de diversas fontes de energia, renováveis ou não. Tá? Então você tem uma grande... Você pode entrar com diversos produtos diferentes. Então o Brasil hoje não é só celeiro do mundo, você tem um dos melhores mercados do mundo para venda de qualquer país. Então você tem uma venda que vai vir carro de qualquer lugar do mundo para cá. E é só o cara saber ter um produto, saber o escoamento desse produto para cá que vai ter um cliente para comprar. Tá. Então o Brasil vai receber de tudo, cara. Eu acredito que vai ter uma diversidade tão grande e a gente vai ter um problema tão grande agora de politicamente você detém o direito da tecnologia, da reparação e da manutenção e da informação só para a montadora. E você não está vendo que 10% no máximo é montadora, é concessionário e 90% é o reparador independente. Então eu acho que o principal problema da entrada desse grande volume de carro no Brasil é primeiro você não ter nenhuma... Eu sou mecânico há 37 anos, tá? 38 anos. Mecânico não é profissão, é ocupação. Você não tem uma carga, você não tem uma especialização, uma grade modular de especialização. Por isso que eu montei o centro de treinamento T-Box, justamente para poder qualificar, especializar o cara, o reparador, o cara que vai fazer manutenção. Então, acho que o principal problema, eu acho, está em cima da formação. Tá. Então, mesmo entrando isso tudo aí, a gente vai ter um jeito de escoar nosso petróleo e botar Pode acreditar. Tá. É isso aí, Eu acho que é um potencial, assim, o Brasil tem um potencial enorme para melhor do mundo. Porra, é a maior área, acho que insolada, tem a questão da energia eólica, então é terreno fértil, eu acho que só precisamos combater a desinformação. E a gente conjugar um etanol no carro híbrido é tudo Você de vê bom. que a gente fala muito de China e fala muito de Rússia, de tecnologia, de formação, e a gente estava páreo a eles há 20 anos atrás. É verdade. Só que a gente tinha muito mais poder do que eles, nível de território. Não tem furacão, não tem guerra, não tem nada aqui. Né? O clima é bom, o povo é bom, isso não vai por outros interesses. Legal. Exatamente. Queria agradecer, porque para conseguir marcar isso aqui não foi fácil. Não foi fácil. A agenda do Que Fred tem isso. treinamento em Brasil inteiro. Quem quiser fazer um treinamento com você, Fred, quem quiser conhecer mais da T-Box, como faz para te Fala acessar? naquela câmera lá, Fred, pra você já olhar no olho, nessa aqui, ó. Pra você já olhar no olho do rapaz e ele já fazer o pix do treinamento, porque quem não gosta de dinheiro tá maluco.
T-Box Automotive Diagnostics. Meu nome é Frederico Bastos. Você pode achar no Facebook ou no Instagram, T-Box, tá? O telefone é 21 999 538122. É isso aí. T-Box. Isso aí, muito bom, Fred. Muito obrigado. Vamos marcar mais uma, por favor. Por favor. Porque, cara, eu tenho certeza que vai chover de pergunta aí. Inclusive, pra você que for ver o episódio, comenta aí, mete pergunta aí pra gente gravar um outro rápido. Eu sei que tinha muita gente pedindo aí pra gente gravar coisa de elétrico, né, Igor? É uma dúvida. O elétrico hoje, mal comparando, tá meio que o GNV quando apareceu, né? Um monte de gente falava, um monte de gente sabia, mas eram poucos especialistas, né? Então a gente tá vendo que isso aí tá andando e o pessoal tá bem... tem muito fã-clube aí, o fã-clube pró e o fã-clube contra, ele gera bastante burburinho aí nas redes sociais. É verdade. E para você que acompanhou até aqui, eu queria agradecer a tua audiência, agradecer por estar apoiando o projeto do Piloto Automático. Isso não seria possível se vocês não tivessem aí do outro lado. Então, ajuda a gente, curte, compartilha. É a melhor forma da gente chegar, fazer essa notícia chegar mais longe. E se você quiser sentar aqui para compartilhar a sua história, se você é do meio aí de reparação, do meio automotivo, Piloto Automático está de portas abertas. Certo? Com certeza. Um programa de utilidade pública, não é isso? Exatamente. Então, quem quiser e quem tiver alguma coisa para agregar, estaremos aí de braços abertos. Isso aí. Falou, até a próxima. Valeu!